Muito bom dia a todos e a todas, tá? Professor Ronelson Santos mais uma vez. Olha só, vamos falar hoje sobre adição e subtração de frações. Professor, por quê? Porque a gente viu frações, a gente viu frações equivalentes e como tudo na matemática é um ciclo, a gente vai evoluindo, vai avançando os conteúdos, a gente vê número natural, a gente vê operações de números naturais. Tudo bem? Caso 2. Depois a gente vê números inteiros. De números inteiros a gente vê operações de números inteiros. Com frações é a mesma coisa. A gente viu as frações, agora a gente vai ver como operá-las e para que operá-las, para que elas servem, tá? A gente viu como representar frações. Então, por exemplo, se eu tenho dois lápis e pergunto qual a fração dos meus lápis que é preta, 1 de 2. 1 sobre 2 ou metade, 1 meio. Porém, se eu adicionar mais um lápis, como ficam as minhas frações? Sabe? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai ver hoje. Como somar as frações e como interpretar. Enfim, sem mais enrolações, vamos para a aula. Só vamos começar nosso estudo de hoje, tá? O que é que acontece? A gente vai ver hoje como somar frações e primeiro vamos começar com frações que tenham denominadores iguais. Isso vai ser muito importante para a aula de hoje, tá? Então é bom ter isso em mente. Agora, que a gente já conhece as frações, vamos ver as operações, né? Vamos ver a adição e subtração, que a gente vai começar com elas. Imagina o seguinte. Imagina que tu tem uma barra de chocolate dividida em 4 partes. Que você comeu um pedaço, depois, passou 1 hora, 2 horas, sei lá. Tu foi lá e comeu mais outro pedaço. Aliás, comeu mais 2 pedaços dessa barra de chocolate. Tá, professor, mas por que isso? Porque esse é o exemplo do começo da nossa aula, tá? Já já eu vou pro quadro, que eu vou desenhar pra vocês, mostrar como que a gente vai fazer esse exemplo aqui. E ver como é que a gente vai fazer uma operação com frações aqui dentro. Porque a gente viu frações representando quantidades, tá? Quantidades de um todo, enfim. Agora a gente vai ver que tem como a gente somar essas quantidades ou juntar as frações que representam algumas quantidades e ver o que acontece. Tudo bem? E a gente vai ver também que quando as frações tiverem o mesmo denominador, denominadores iguais, é um pouquinho mais fácil de resolver essas contas. Tudo bem? Então, sem mais delongas, tenho em mente essa parte aqui, ó, que eu vou marcar agora. Imagine que você tem uma barra de chocolate dividida em 4 partes, que você comeu um pedaço, que eu vou rachurar de azul, depois tu foi lá e comeu outros 2 pedaços. Esses outros 2 pedaços eu vou rachurar de vermelho, para a gente fazer algumas contas e ver qual fração representa a quantidade que você já comeu. Muita gente vai dizer, professor, nesse exemplo, a fração que representa a quantidade de barra de chocolate, né, de pedaço de chocolate que você já comeu, é 3 sobre 4, tá? Mas a gente vai ver como chegar nesse 3 sobre 4 somando as outras duas. Tudo bem? Então, vamos lá para o quadro para ver nosso exemplo. Olha só, como a gente acabou de ver lá na tela do computador, imagine que você tem essa barra de chocolate que você dividiu em 4 pedaços. De azul é o primeiro pedaço que você comeu, tá? Depois de vermelho tem outros 2 pedaços que você veio comer. Então, vamos anotar aqui 1 sobre 4, porque 1 de 4, né? Ou seja, essa fração aqui, que é o primeiro pedaço que você comeu, 1 sobre 4. Tudo bem? Representa ela. Vamos pegar esses outros 2 aqui, que representa 2 sobre 4. Tudo bem? Então, surge uma dúvida. Se eu perguntar para você, olha, qual fração representa quanto da barra de chocolate você já comeu? Então, vamos vocês darem uma olhada. Quem for mais sagaz, quem tiver mais afiado, já vai dizer na lata. E eu posso afirmar também que você comeu 3 quartos, ou melhor, 3 sobre 4 da barra de chocolate. Por quê? 1, 2, 3, sobrou um pedaço. Ou seja, 3 em 4. Ótimo. Agora, como que a gente escreve isso? Eu vou somar essas duas frações. E como a gente já concluiu, dá 3 sobre 4. Agora percebam que, quando a gente começou a aula, a gente falou de frações com denominadores iguais. Tudo bem? Ou seja, 4 e 4. Os denominadores são iguais. Quando isso ocorrer, a gente vai somar os numeradores. Tudo bem? Porque é como se a gente estivesse numa situação dessa da barra de chocolate. A gente está pegando aqui, dividindo em 4, no caso, e estou somando partes aqui dentro. Tudo bem? Professor, só vale para o 4? Não, poderia ser 3, 2, 5, 20. Contanto que os denominadores forem iguais, você vai somar o numerador. Professor, e se fosse para eu descobrir quanto que me sobrou? Por exemplo, você comeu aqui, você comeu 3 em 4. Agora a pergunta é, quanto que lhe sobrou de chocolate? Tá? Quanto que você vai... Enfim, quanto pedaço de chocolate lhe sobrou? Vamos fazer o seguinte, eu sei que você comeu isso daqui.
Eu vou apagar esse resto aqui, tá? Só pra gente ficar um pouco mais organizado. E agora a pergunta é, quanto sobrou, você vai fazer o seguinte, você vai fazer 4 de 4, porque era o que você tinha no começo, menos esse daqui, e isso daqui vai dar o quê? Denominadores iguais. Ou seja, eu posso simplesmente tirar essa parte aqui, esses 3 que eu já comi, e sobra 1. Portanto, 1 sobre 4. Perceberam? Então, quando você tiver denominadores iguais, você só vai somar ou subtrair a parte de cima, ou seja, o numerador. Eu escrevi aqui no quadro, me desculpe se o exemplo foi rápido, tá? Se ficou uma coisa mais entendida, entre em contato, por favor. Mas olha o seguinte, vou dar um zoom para vocês conseguirem ler. E o que é que acontece? Quando nós somamos ou subtraímos frações umas às outras, se elas têm o mesmo denominador, isso é muito importante, elas têm que ter o mesmo denominador, basta a gente somar, tá? Ou subtrair o numerador. Ou seja, você vai repetir o numerador e somar ou subtrair o numerador. Voltei. Como é o caso daquela fração que a gente acabou de ver, que era 1 sobre 4 mais 2 sobre 4. Como nós tínhamos o mesmo denominador, a gente repetiu o denominador, ou seja, o número que vem embaixo, denominador, número que vem embaixo. Então, na nova fração, quando a gente somou elas, tinha um 4 embaixo. Em cima, como era uma soma, a princípio, eu vou somar os numeradores, que eram 1 e 2. Tudo bem? Vou fazer aqui no 4. Aqui. Olha só o que é que acontece. Voltando ao que a gente acabou de ver. Numeradores são iguais, tá? Desculpa, denominadores. Denominadores são iguais. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador, tá? Por quê? Porque são iguais. Tanto nessa fração quanto essa. E aí, olha só. Agora olhem para cá. Ó. É uma soma, tá? Então, como eu tenho o mesmo denominador, que eu vou repetir, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Agora eu vou olhar para a operação. É uma operação de soma, de adição. Então eu vou somar os numeradores. Ou seja, eu vou fazer isso daqui, ó. 1 mais 2. Meu Deus, que 3 feio. Que é igual a 3, tá? E eu obtenho a minha fração resultado. Isso aqui é só para exemplificar o que a gente acabou de ver que está escrito aqui no quadro que a gente leu. Ok? Então, quando eu pego duas frações que têm o mesmo denominador, eu repito o denominador, tranquilinho. 4, 4 e 4, tá? Porque o denominador das frações originais já era igual. E eu somo o numerador. No caso, se fosse subtração, eu ia subtrair os numeradores. Tudo bem? Então, de novo, é isto, tá? Quando a fração tem denominadores iguais, até quando a gente vai comparar frações, por exemplo, se eu digo para você 3 sobre 4 e 5 sobre 4, 5 sobre 4 é maior do que 3 sobre 4, sabe? Então, sempre que tem o mesmo denominador, é muito mais fácil de trabalhar nesse quesito aqui, tá? Então, se as frações tiverem um numerador igual, o denominador, desculpa, o número que vem embaixo ser igual, já fica fácil de vocês saberem o que fazer. Vocês vão só repetir o denominador e somar em cima. Tudo bem? Repetir, tá? Jamais some em cima e embaixo. Tudo bem? Ok. Qualquer dúvida, entrem em contato. Professor, mas e se não for igual? Se o denominador for diferente, vamos ver daqui a pouco. Sem pressa, tá? Mas por agora é isso, tá? Vou dar um zoom para vocês darem uma lida melhor. Talvez até copiar. Porque é o seguinte. Vocês copiaram aquela parte que estava escrita aqui um texto um pouquinho maior no quadro que eu li e tal. E copiar essa logo em seguida ajuda muito na hora de responder as atividades, tá? Para relembrar da explicação. Enfim, mais exemplos. Olha só. Ó, interessante agora, hein? Observe que 1 meio, ou seja, 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. No exemplo disso da aula, a gente viu que se a gente toma uma barra de chocolate que foi dividida em 4 pedaços iguais, tá? Tem que ser pedaços iguais. 2 pedaços são exatamente metade da barra. Ou seja, trocando em miúdos, falando em outras palavras, sempre que tiver a fração 1 sobre 2 ou a fração 2 sobre 4, eu posso trocar uma pela outra. Então, por exemplo, naquela lição que eu fiz lá, que eu somei 1 sobre 4 mais 2 sobre 4. É fácil ver que vai dar 3 sobre 4, porque o denominador é igual, enfim, é fácil de somar. Mas, e se eu trocar a fração 2 sobre 4 por 1 sobre 2? O que é que acontece? Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado ainda, só que agora com denominadores diferentes. E aí, o método que a gente vai somar vai ser outro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte.
eu vou por quadro, pra gente ver isso aí com calma, tudo bem? Trocando essa fração, vendo o que é que acontece pra gente fazer essa conta. Tranquilo? Então, vamos lá pro quadro. Pessoal, como a gente acabou de ver lá na tela do computador, deixa eu só realçar esse mais aqui. O que é que acontece? Percebam que quando eu escrevo 2 sobre 4, que é essa fração aqui, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2. Tudo bem? Ou seja, essas duas frações aqui são equivalentes. Porque você pode dividir aqui em cima e embaixo por 2 se você obtém essa fração aqui. Então são equivalentes. Daí, professor, o que é que isso tem a ver? Olha o que é que eu posso fazer. Eu vou apagar aqui, tá? O barulho do quadro é muito irritante. Essa fração aqui, como eu acabei de ver, ela é equivalente a 1 sobre 2. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou trocar ela, tá? Eu vou simplesmente apagar o 2 sobre 4 e vou colocar aqui, ó, 1 sobre 2. Já que são frações equivalentes, eu posso trocar tranquilamente. E aí, surge uma coisa interessante, que era o que a gente tinha falado. Os denominadores agora não são mais iguais, tá? Só que como a fração é equivalente, ela é igual. Se ela é igual, eu não alterei em nenhum momento o valor da soma. Entenderam? Então, isso aqui se mantém. Isso aqui continua dando 3 sobre 4. Agora, por quê? Como é que eu vou somar frações que têm denominadores diferentes? Se eu pego uma barra que foi dividida em 4 e outra que foi dividida em 2, como é que eu vou somar? Isso aí eu não tenho como juntar os pedaços de novo, né? Para ficar mais fácil de fazer a conta. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos ver agora como que a gente vai somar frações que têm denominadores diferentes. E eu vou logo avisando. Percebam que, como na semana passada, a gente está pegando frações equivalentes para trocar aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos usar frações equivalentes e já vou logo adiantando, o MMC. Então, quem ainda tiver meio assim com o MMC, não tiver com ele na ponta da língua, dá uma revisadinha que vai ser muito bom para a aula de hoje. Enfim, simbora. Seguinte, a gente acabou de ver, a gente faz um tempinho, né? A gente viu como somar frações com denominadores iguais. Que aí você vai olhar só para o numerador, tá? Você repete o denominador e soma ou subtrai o numerador, depende da operação que você estiver fazendo. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu só corrigir esse tamanho desse bicho aqui. Acho que é assim mesmo. Vamos lá. Quando as frações têm denominadores diferentes, o que a gente vai fazer? Ou seja, denominadores diferentes quer dizer que o número que aparece embaixo nas frações é diferente. Como no caso que a gente tem a fração 7 sobre 8 e 1 sobre 6. No caso anterior, que eu vou marcar aqui para vocês, o que é que acontece? Funciona, tá? Eu posso trocar uma fração pela outra e dar um valor lá exato. Por quê? Porque as frações 1 sobre 2 e 2 sobre 4 são equivalentes, ou seja, são iguais. Então eu posso trocar uma pela outra. Agora vamos imaginar o seguinte. Imagina que tu tem um queijo em casa e tu já gastou um pedacinho desse queijo, mas tu tem 7 sobre 8 desse queijo. Trocando em miúdos, tu dividiu o queijo em 8 pedaços, tu pegou só um. Ainda tem 7 pedaços do teu queijo lá, dos 8 que tu dividiu. Vamos fazer uma receita? Vamos. Aí nessa receita tu vai gastar 1/6 desse queijo, ou seja, 1 sobre 6. Quanto queijo te sobra? Trocando em miúdos, mastigando bem e tendo uma boa noção do que a gente está fazendo, ou melhor dizendo, a gente quer saber quanto é 7 sobre 8 menos 1 sobre 6. Porém, pessoal, qual é o grande problema? Como as frações 7 sobre 8 e 1 sobre 6 têm denominadores diferentes, a gente não pode simplesmente subtrair os numeradores, como a gente fez com as outras, tá? A gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos pegar a ideia da última aula e vamos trabalhar com frações equivalentes. Tudo bem? Vamos procurar duas frações. Uma que seja equivalente a 7 sobre 8 e outra que seja equivalente a 1 sobre 6, desculpa. Mas tem uma condição. Essas duas frações que forem equivalentes tem que ter o mesmo denominador, ou seja, o número que aparecer embaixo tem que ser igual. Daí, rola o seguinte. Se o número de baixo tem que ser igual, é preferível que seja o menor de todos. Seja o menor possível para a gente não ter que trabalhar muito. Então vai ser o menor número que seja múltiplo comum de 6 e de 8, porque eu vou adquirir essa função, essa fração equivalente, desculpa, multiplicando por números naturais, tá? Então vai ser o menor múltiplo comum entre 6 e 8, que é o MMC, que a gente também já viu, tranquilo? Então eu vou fazer isso aí lá no quadro, mostrar bonitinho como faz, como encontra esse MMC e como encontra essas frações equivalentes. De forma que, do mesmo jeito que 1 sobre 2 e 2 sobre 4 eu posso trocar uma pela outra, porque são equivalentes, no caso dessas duas frações, 7 sobre 8 e 1 sobre 6,
eu também vou poder trocá-las pelas frações equivalentes, que aí vão ter as duas o mesmo denominador nas frações equivalentes. Fica mais fácil de fazer essa subtração, tranquilo? Eu sei que é muita coisa, eu falando rápido assim, talvez não dê para entender tão bem, mas eu vou já pro quadro pra gente fazer isso aí e ver como é que a gente resolve essa conta, tranquilo? Então vamos lá. Aqui, ó. O que é que a gente vai fazer, tá? Pra gente resolver aquela questão ali do queijo, que eu tô lá no computador, que parece meio complicado, mas não é tão complicado. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar frações equivalentes a 7 sobre 8 e a 1 sobre 6 com o menor denominador possível que seja comum nas frações, ou seja, o MMC entre 8 e 6, tá? Por quê? A gente ia fazer um processo parecido que a gente fez na aula passada, escrevendo aquela listinha de frações equivalentes, tá? Só que isso é um processo demorado e a gente já sabe o caminho que a gente quer, tá? A gente quer frações que tenham o mesmo denominador, denominador esse que tem que ser múltiplo de 8, tem que ser múltiplo de 6 e seja o menor possível MMC de 8 e 6, tá? O que é que a gente vai fazer? Vamos encontrar esse MMC e vamos encontrar essas frações equivalentes para a gente poder fazer essa conta, tá? Então, vamos lá. Olha só para a gente relembrar como a gente faz, tá? Eu vou encontrar o MMC entre 8 e 6, ou seja, listei os múltiplos de 8 e listei os múltiplos de 6. Percebam que, diferente de 0, até porque não interessa para a gente o número 0, o primeiro múltiplo comum aos dois é o 24, portanto, o menor múltiplo comum entre 8 e 6. Ou seja, o MMC de 8,6 vai ser igual a 24. Tá? Daí o que é que acontece? A gente vai encontrar agora as frações equivalentes a 7 sobre 8 e a 1 sobre 6. Contanto que o denominador seja 24. Tá? Porque é o menor denominador em comum entre as frações, etc, etc. E aí a gente vai poder trabalhar com essas frações, fazendo subtração, porque a gente vai trabalhar com frações equivalentes a elas que têm o mesmo denominador. E aí a gente pode fazer a conta direto. Tudo bem? Vamos lá. O que é que acontece? O que é que eu vou fazer? Lembra do MDC que a gente acabou de encontrar, que era 24? Então, eu vou encontrar uma fração equivalente a 7 sobre 8 que tenha denominador 24. Olha só, processo que a gente vem fazendo, tá? Daqui para cá eu multipliquei por quanto? Por 3, tá? Eu multipliquei aqui embaixo por 3. Então, para que essa fração seja equivalente a essa, eu vou multiplicar em cima também por 3, tá? Que foi um processo que a gente viu que gerava frações equivalentes. Multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número ou dividir, tá? No caso, estamos multiplicando. Então, 21. Ótimo. Perfeito. Temos a nossa primeira fração. Vamos para a fração de baixo. Mesma coisa. Eu vou igualar aqui a uma fração que tenha denominador 24, tá? O que é que eu vou fazer? Daqui para cá eu multipliquei por quanto? Por 4, tá? Então, eu vou multiplicar em cima também por 4. Isso aqui dá 4 sobre 24. Ótimo, perfeito. Temos as nossas duas frações equivalentes. O que é que vai acontecer? Eu vou só escrever essa parte aqui em cima, tá? Sem as continhas mesmo. 1 sobre 6. Escrever o mesmo padrão. Vou fazer. Eu tinha essa operação aqui, ó. 7 sobre 8 menos 1 sobre 6 para resolver. Quanto é que isso aqui vai ser igual? Deixa eu escrever isso mais para cá. Corte de novo. Aqui, ó. O que é que acontece? Eu tenho 7 sobre 8, que é equivalente, portanto, igual a 21 sobre 24. E eu tenho 1 sobre 6, que é equivalente, portanto, igual a 4 sobre 24. Eu tinha esta operação aqui, ó, que eu queria resolver. 7 sobre 8 menos 1 sobre 6. Vou dar um pequeno zoom aqui agora. O que é que eu posso fazer também para melhorar a minha forma de responder isso daqui? Essa primeira fração eu vou trocar, vou escrever até em preto, tá? Por essa, já que é igual, eu posso trocar. Então, 21 sobre 24. E essa daqui, ó, eu vou trocar por essa. Porque é equivalente, então é igual. Então eu vou escrever aqui. Opa! 24 sobre 4. E agora, pessoal,
Agora vem a mágica. Por quê? Denominadores iguais, então eu posso só subtrair os numeradores. Não é isso? Então, eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu só... 24. 21 menos 4, que eu estou subtraindo os numeradores, fica 17. Eu vou até fazer uma pequena observação aqui, é para vocês copiarem. Então, vou dar um zoom agora. Então, a gente fez o mesmo processo da semana passada. Não o mesmo, mas parecido. Eu encontrei frações equivalentes para trabalhar com elas. Por quê? Porque agora essas frações têm o mesmo denominador, é muito mais fácil trabalhar. Na semana passada a gente estava comparando, sabendo que as frações são menores ou maiores. Aqui a gente está fazendo operações, no caso uma subtração. Tudo bem? Voltei. Então, bom, é esse o processo, tá? O professor vai valer só para essas frações? Não. Vai valer para qualquer fração que você vai operar. Você vai pegar duas frações quaisquer. Primeiro de tudo, o que você quer? Que elas tenham um denominador igual. Melhor situação de todas. Então, se o denominador for diferente, você vai ter que fazer esse processo. Tirar o MMC, encontrar as frações equivalentes, tal, bonito. E depois vir para cá. Ok. Caso tenha denominador igual, bem mais fácil resolver. Então, é isso, tá? Ela tá um pouquinho longa. Me desculpe se eu fui repetitivo. Bons estudos. Tentem copiar todas as explicações, todas as definições, os exemplos, ok? E se der tempo, a gente vai fazer mais alguns exemplos para vocês. Mas enfim, por hoje é só. Bons estudos tenham todos nessa semana e até depois do recesso.